Amém. Vamos ver se a minha convidada já está chegando também. Hoje nós vamos ter uma live sobre a unção da excelência. Você vai ver o que é riqueza, o que é riqueza, o que é prosperidade, o que é uma unção de prosperidade. Aquela prosperidade que não depende apenas do dinheiro, do seu trabalho, mas algo que envolve o teu espírito. E nós vamos receber já a minha amiga de Salvador, Bahia, psicóloga, empresária, empreendedora, amiga e profeta Gilmara, conhecida como Mara para os mais próximos. Olha ela aí, ó. Eu não vou perder tempo, já explico o porquê. Deixa eu ver se eu chamo essa mulher de Deus. Quem não convidar vai deixar de abençoar. Vai convidando aí o máximo de pessoas que você puder, porque hoje algo grande vai acontecer. Algo. Bom dia, shalom, boa tarde, na verdade. Né? E aí, mulher de Deus? Tem tempo? Tem tempo que você não faz live, né? Tem tempo que eu não faço. Deixa eu ligar aqui. Esqueci que não. Tem tempo que eu não faço. Voltando agora, né? Tentando voltar aos poucos agora para a vida, né? Os atendimentos, para a vida. Nada, você estava mais perto da vida do que nunca, né? Bom, gente, então vamos adiantar aqui. Mara, nós começamos às 3 horas e 30 minutos em ponto, e como esse Instagram aqui é um Instagram novo, representa um novo tempo na nossa vida, no nosso ministério, e ele tem uma limitação. Então, quando for 16h30 em ponto, ele derruba a live. Por isso eu vou te dar total tempo para falar. Mas para quem não conhece, essa é a profeta Mara, profeta Gilmara. Ela, além de ser uma profeta de Deus, uma das profetas que eu mais respeito nesse Brasil, ela é uma empresária em Salvador, ela é psicóloga, é uma grande amiga. Eu tenho uma gratidão que o dinheiro não compra pela vida dela, porque vocês sabem que eu estive muito doente durante 2 anos e ela foi uma das pessoas que percebeu como eu estava mal e falou: olha, apóstolo, vamos trabalhar. E trabalhou muito para me ajudar. Então, se eu estou vivo e se eu estou de pé, mérito muito grande dessa mulher de Deus e da minha esposa que está aqui do meu lado. Gente, e hoje nós vamos falar sobre a unção da excelência. Eu quero ler um texto, Mara, e esse texto vai ativar algo em você também. E daí você solta o que você quiser soltar. Mas eu quero ler esse texto. Deixa eu abrir aqui. Eu sou apaixonado por esse texto, eu já preguei muito sobre esse conteúdo, que fala sobre a rainha de Sabá, que chegou com as riquezas para entregar para Salomão. Né? Então, a rainha de Sabá se achava muito próspera, muito rica. E quando ela chega diante de Salomão, com todas aquelas riquezas, ela teve um impacto muito grande, que é o que eu vou ler aqui, que diz aqui no versículo 1, capítulo 9 de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 1. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi até Jerusalém para colocá-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhado de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro, de pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu todas as perguntas e nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e agora, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido na sua mesa, o lugar que seus oficiais sentavam estrategicamente, a maneira que os criados e copeiros se movimentavam, todos uniformizados, como os holocaustos eram feitos, ela ficou impressionada. Então ela disse para Salomão: tudo que eu ouvi no meu país acerca de tuas realizações, de tua sabedoria, era verdade. Mas eu não acreditava no que dizia, até eu ver com meus próprios olhos.
A verdade, não me contaram nem a metade da tua grandeza. Tudo que eu vejo ultrapassa em muito o que eu ouvi. Como devem ser felizes os homens da sua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Até aqui. E aí? O que é excelência, profeta Mara? Eu estava pensando, né, sobre isso. E observe, apóstolo, que todo mundo busca excelência e quer viver essa excelência. Mas o que é de fato é excelência? O que é excelente nas nossas vidas? E uma das coisas que o Senhor, ele trazia assim ao meu coração, eu gosto muito desse tema, e a excelência, ela começa com aquilo que a gente carrega aqui dentro. A excelência, para ela ser excelente, ela precisa ser de dentro para fora. Por isso que ela ultrapassa, por isso que ela transcende, por isso que muitas vezes ela é inexplicável. As palavras não conseguem explicar, né, o que muitas vezes os olhos conseguem contemplar. Então, acho que a excelência de Deus, a gente alcança esse nível de excelência de Deus quando aqui primeiro está excelente. E a grande questão hoje que a gente vive é que muita gente quer viver essa excelência, muita gente quer experimentar, quer ter essa excelência, mas não quer se preocupar com um coração excelente diante de Deus. E observe, apóstolo, que tudo no mundo espiritual tem uma hierarquia, tem um código, tem coisas que a gente precisa aprender para transitar. Eu sempre digo que a gente precisa ter muita habilidade para transitar no mundo espiritual. Tem coisas que a gente precisa aprender para transitar. Esse é o mundo espiritual. Uau! Exatamente. E eu sempre digo que a gente precisa ter habilidade para transitar no mundo espiritual. Não adianta você querer entrar de qualquer forma, nem com a oração. Eu vou fazer aqui uma oração de qualquer forma. Não adianta se o coração não for excelente. Se não tiver excelência naquela oração, se não tiver conexão, algo que conecta com o Pai. E quando a gente pensa no trono de Deus, a gente imagina uma excelência muito profunda. A gente imagina uma excelência que transcende, que vai além do qualquer conhecimento. Tanto é que tem uma palavra que diz assim, aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem é o que eu tenho preparado para você. Então imagine que aquilo que olho não viu, aquilo que ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao coração do homem, o que é isso, apóstolo? É uma promessa excelente, é um plano perfeito, é um projeto intacto, é aquilo que ele diz que a minha vontade ela é boa, é perfeita, ela é agradável, de nada se pode tirar e nem acrescentar. É a excelência de Deus. Então, o que nos faz excelentes diante de Deus? O que nos faz excelente diante de Deus? Quando o nosso coração ele está em excelência, ele consegue ter acesso e habilitação para o trono do Pai. Um coração que não está em excelência com obediência, um coração que não está em excelência, sabe, com aquilo que o Senhor tem, a gente não consegue conectar. A gente não consegue, porque assim, a excelência ela começa aqui dentro para depois aparecer aqui fora. Então, para que eu consiga viver uma vida com Deus em excelência, porque ele diz, eu sou dono também do ouro e da prata, para que eu tenha também essa excelência, agora falando de uma prosperidade financeira, para que eu tenha visibilidade desses frutos, eu preciso ter excelência primeiro no meu caminhar. Nada se estabelece com o coração fora do propósito. Nada frutifica com o coração fora do propósito. Então, pelo menos assim, na minha vida, eu compreendo que a excelência, ela se estabelece primeiro aqui dentro. Aí, depois começam os frutos. Aí você vê os frutos, muitas vezes, na forma de se vestir, você vê os frutos na forma de falar, você vê os frutos, né, na forma de ocupar um lugar nessa terra, na forma de possuir algumas riquezas dessa terra, você começa a ver o fruto. Mas antes desse fruto, né, se tornar maduro, existe uma semente que está aqui. E essa semente
ela precisa ser regada para frutificar. Então, eu entendo que a excelência do Senhor é aquilo que a gente não consegue nem explicar, é aquilo que transcende, que vai além. Isso que você falou, quando você olha invertido se torna muito sério e comprometedor. Quando eu trabalhava muito com libertação espiritual, libertação mesmo, de botar a mão na cabeça da pessoa e tirar o espírito maligno, eu tinha uma teoria que eu pregava nas igrejas, que a pessoa ela começa a ter as características do espírito que ela carrega. Então, exatamente. Entendeu? Então, antes de manifestar, eu não gosto mais de falar essas palavras aqui, eu só vou falar rapidinho, o pessoal entendeu. Antes de manifestar uma pombagira numa menina, só de olhar para a roupa dela, você sabia que ia manifestar, porque a aparência dela já estava definindo o que tinha dentro. Mesma coisa em outras religiões. Então, a mesma coisa é o espírito de excelência. Porque o espírito de Deus está dentro de todos nós, amém? Mas o espírito de excelência, quando ele está dentro de você, é o que você estava me dizendo. Ele começa a se manifestar. E as pessoas vão falar assim, tudo que você está botando na mão se torna excelente. Porque eu aprendi, quando era criança, profeta, que o indivíduo é fruto do meio. A gente sempre escuta isso, né? O indivíduo é fruto do meio. Me diga com quem tu anda, que eu direi quem você é. Legal. É verdade. É verdade. Mas tem, pela ótica profética, o meio é fruto do indivíduo. Ou seja, se eu coloco você com espírito de excelência no ambiente, não é o ambiente que vai te corromper. É você que vai tornar aquele ambiente excelente. Que foi o que aconteceu com Salomão. Não é isso? Salomão, a Bíblia vai começar a história de Salomão dizendo que ele fez uma oferta de 1000 altares para Deus. Isso não significa nada para Deus. O que significa foi que Deus pôs Salomão em prova, perguntando para Salomão, me pede qualquer coisa que eu te darei. Nessa resposta, Salomão podia dizer quem ele era. E Salomão podia ter falado assim, eu quero que mate meus inimigos, eu quero que destrua a Babilônia, eu quero... Mas Salomão falou assim, Senhor, me dá sabedoria para cuidar do povo. Me deu uma inteligência para cuidar do povo. E Deus ficou tão impactado com esse coração pastoral, o coração humano que Salomão apresentou, que Deus falou assim, eu vou te dar isso, mas também te darei riqueza como nenhum outro homem teve. Eu te darei fama na terra como nenhum homem teve. E é isso que a rainha de Sabá está dizendo assim, olha, você tem uma sabedoria. E por conta dessa sabedoria, eu estou vendo como você é excelente em tudo. Faz sentido isso? Perfeito, apóstolo. E perceba, enquanto o senhor falava, eu fico visualizando o mundo espiritual, né? Aquilo que a gente persegue é aquilo que a gente vive. Aquilo que a gente persegue, a gente vive. E eu fico observando essa história de Salomão. Apóstolo, se o mundo espiritual, ele tem vários códigos, a gente precisa de habilitação para transitar nele. Eu compreendo que no dia que o Senhor chegou para Salomão e perguntou o que é que ele realmente queria que o Senhor fizesse, eu entendo que naquele momento um portal estava aberto. Yes. Entende? Um portal aberto e a chave da excelência, que tem momentos que o portal ele se coloca diante da nossa vida e a chave da excelência ela está ali diante dos nossos olhos. E aí é necessário a habilitação para transitar no mundo espiritual. Então eu acredito que naquele momento o Senhor faz a pergunta, a chave está diante de Salomão, a chave espiritual. E Salomão, muito conectado com a excelência divina, olha, espiritualmente diz assim, me dá sabedoria para governar esse povo. Aí o que acontece? A chave vai para as mãos de Salomão e aí vem a autorização do trono de Deus. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar bens, eu vou te dar tudo. Por quê? Porque quando o portal se abre, a abundância de Deus se manifesta. Não é uma provisão, não é uma providência divina, Não. é a abertura de um portal. Não é algo temporário. Não é algo temporário, é algo que se estabelece na geração, sabe? Então, é algo que Deus ele concretiza na vida de uma pessoa. O portal se abre, mas entenda, o portal se abriu no momento em que Salomão soube transitar no mundo espiritual. E o que acontece muitas vezes, apóstolo, com o povo de Deus? Chega um tempo, o Senhor fala, eu tenho para você
riquezas na terra. Eu tenho para você nações. Eu tenho para você governo. Mas na hora da habilitação, a hora que a habilitação vem, para você transitar no mundo espiritual, você está ali com conexão carnal, você não está com a conexão espiritual no trono. Aí a gente diz assim, meu Deus, mas o Senhor não é mentiroso. Não, Deus, ele não é mentiroso, mas muitas vezes os olhos estão fixados com aquilo que está aparente e não com aquilo que está por trás. Eu ensino aos meus pacientes sempre treino isso, eu treino a visão. Não reajam com aquilo que está aparente, vejam sempre o que é que tem por trás. Tem sempre algo por trás. Tem sempre o que está por trás. O que é que tem por trás? Tem uma manifestação espiritual, tem uma transição espiritual. E se você se colocar nessa conexão, você consegue pegar as habilitações que são suas, aquilo que é de direito, aquilo que foi designado pelos céus na sua vida. Você toma posse daquilo que é herança sua, e no momento em que o portal chega diante de você, você consegue acessar a chave. Depois que você acessa a chave, ele se abre, e ele se abre para uma geração, ele não se abre de forma temporária. Um portal aberto, estabelecido pelos céus, é aberto para uma geração. Ele não é aberto de forma temporária, fala. Deixa eu te falar um lance sobre portais, né? Eu escrevi esse livro aqui, eu não vou nem fazer propaganda dele agora, mas eu lancei esse livro mês passado, excelente. E é sobre o alfabeto hebraico, as 22 letras. Cada letra vai levando para uma dimensão maior. A terceira letra do hebraico chama-se Dalet. Dalet é essa letra aqui, ó. Esse desenho aqui representa um portal encostado. Um portal, ou seja, eu não sei se está fechado ou se está aberto, mas também não estou muito afim de abrir, não. Essa é a vida de muitas pessoas. Agora, a letra que vem depois do Dalet é o reino, que é essa aqui. Essa letra aqui significa um portal que abriu com muitas glórias e nunca mais poderá ser fechado. Eita! Você entende? Por isso que, por acaso, o nome dele é rei, que no inglês é uau, rei. Detalhe, essa é a terceira letra do hebraico. A quarta. Ainda tem 18 letras pela frente. Olha o que acontece depois que você passa pelo portal. E essa É algo muito forte, é algo estabelecido. Então, entendeu? quando eu leio Salomão, eu faço uma reflexão sobre portais. Eu vejo que ele teve uma habilidade naquele momento para girar a chave. Sabe por quê, apóstolo? Porque a gente não conhece Deus, mas aquilo que a gente vive em Deus no dia a dia, a gente sabe que ele nos ensina, ele nos convoca a crescimento. Ele não nos trata como menino. Ele não chega e diz assim, tome aqui, eu derramo e saio e você vai aprender. Ele não faz isso. Ele nos habilita, ele nos capacita, ele nos convoca a um crescimento para que a gente tenha capacidade de sustentar aquilo que vem nas nossas mãos, aquilo que chega nas nossas mãos. Então, existe ordem e existe decência no trono de Deus. Assim é no relacionamento dele conosco. Ordem, decência, coerência. Existe muita coerência. Ele não passa por cima de liderança, ele não passa por cima de ninguém. Existe uma coerência, um respeito, um cuidado que o Senhor tem nesse relacionamento conosco. Então, a gente é que muitas vezes nos atropelamos. Apóstolo, essa semana eu vivi uma experiência que eu disse assim, essa semana o Senhor me ensinou muito, através da vida de uma pessoa. Eu vi, né, o Senhor fazer uma promessa a uma pessoa, e quando o Senhor fez essa promessa a essa pessoa estava vivendo, apóstolo, um portal diante dessa pessoa estava aberto, e o Senhor falava para ela, eu tenho mudança, eu tenho algo diferente para você, eu vou mudar a sua vida. Mas quando essa pessoa chegou na porta, diante desse portal, como Salomão chegou, essa pessoa vacilou, ela não conseguiu ter habilidade para transitar no mundo espiritual. Não conseguiu sustentar, não conseguiu. E eu ouvi o Senhor falar, não vigiou, coração se corrompeu, por isso estou tirando. Coloquei e estou tirando.
Então, aí eu fiquei pensando, apóstola, eu fiquei assim, eu falei, Deus, é tudo muito sério. É tudo muito sério. Aí, apóstolo, a gente ouve, quando a gente faz ali um aconselhamento, a gente ouve as pessoas falando, mas o Senhor me fez promessa, mas o Senhor me disse que eu viveria. Aí o meu questionamento interno é, mas será que você conseguiu e tem conseguido transitar no mundo espiritual? Porque a nossa capacidade em Deus de transitar no mundo espiritual nos habilita para atravessar portais. Se eu não Uau. tenho capacidade de transitar no mundo espiritual, eu não atravesso o portal. Eu não atravesso porque existe um mundo espiritual. Existe um mundo. Assim como eu tenho que ter capacidade para transitar na psicologia, para atender meus pacientes, para evoluir o caso e para entregar o resultado, eu preciso ter capacidade para transitar no mundo espiritual, em oração, em jejum, em palavra, em atos proféticos, mas com os meus 5 sentidos ativados para Uau. conseguir sustentar a chave quando ele chegar diante de mim e atravessar o portal. Deixa eu aproveitar que o assunto está em portais, que está bem mais evoluído do que a gente preparou, né, a conversa. Eu não Eu não esperava preparei menos nada, de, meu apóstolo, eu eu não só fiquei com esperava, o tema. eu não esperava menos de você, né? Você sempre me assusta. Mas veja bem, eu tenho falado muito aqui, Mara. Você estava esses últimos 11, 12 meses, nós ficamos um pouquinho distantes em questão de live, porque você ficou grávida, teve neném e agora ainda está com o neném pequeno aí do ladinho dormindo. Mas houve uma transição muito grande no meu ministério, porque eu coloquei como meta, dentre tantos assuntos que eu falo, falar exclusivamente sobre Jerusalém, Israel, as coisas de Jerusalém e como conectar a mente do cristão a essa excelência de Israel, de Jerusalém. E isso daqui, esse objeto aqui, se chama mezuzá. Todo judeu tem um objeto desse. Tem várias formas. Eu estou trabalhando com artesanato profético agora, o pessoal me encomenda. Isso aqui são alguns que eu fiz, né? Então, esse aqui eu comprei numa lojinha. São mezuzá. Para que serve isso? Dentro da mezuzá tem um rolo com Deuteronômio capítulo 6 escrito. Isso é um cumprimento, eu vou explicar por que eu estou falando disso. Isso é um cumprimento de um mandamento que Deus deu em Deuteronômio capítulo 6. Chamar Israel Adonai, alguém Adonai Errado. Ouça Israel, o Senhor Deus, o Senhor é um só. E essas palavras colocará na sua testa, na sua mão, no seu coração, e as escreverás nos umbrais da sua porta. Então, a mezuzá, ela tem um pergaminho com texto, que fica nos umbrais da porta da casa dos judeus. Quando o judeu sai de casa, ele dá um beijo na mão e coloca aqui e sai. E isso, na fé deles, e na minha também, ativa um anjo chamado o guardião dos portais. Por quê? Porque eu estou saindo do lugar santo e protegido, que é a minha casa, para encontrar com o mundo exterior. Então, eu levo esse anjo para me proteger. Quando eu volto, eu boto a mão na mesa de novo, isso é uma cultura milenar. E o anjo fica em casa, eu entro sem a sujeira. Então, a mezuzá, esse símbolo aqui, significa o guardião dos portais. Todas elas têm, só muda o formato, o desenho, a arte, todas elas têm. É o guardião dos portais. Tudo bem. Agora que eu expliquei que é uma mezuzá, Deus falou comigo semana passada, eu falei, meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo aqui. Deus falou comigo assim, você sabia que todo cristão, todo judeu é uma mezuzá? Por quê? Porque nós carregamos dentro de nós a Torá, o pergaminho, a palavra. Só que se eu sou uma mezuzá, em que porta eu estou agarrado? Exatamente. Todo lugar que eu passo tem um portal. Forte. E o guardião das portas de Israel que anda do meu lado, ele pode abrir qualquer uma dessas portas. Mas isso não significa nada, porque aí eu volto para a tua palavra e te passo de novo. De que adianta eu entrar no portal se eu não aprendi a transitar dentro dele? É. Exatamente.
Aí, apóstolo, eu entendo aquilo que a gente vê muito no tempo de hoje. Muita gente querendo ser sem realmente ter, sabe? E nós precisamos ter. Nós precisamos ter essa capacidade de viver essa busca com o Senhor todos os dias. E não é sobre ser fácil, sabe? A gente sabe que a gente enfrenta desafios, a vida é real para todo mundo, a vida é real para cada um. Só que é necessário o nosso estímulo diário de perseguir e de viver aquilo que a gente deseja em Deus e buscar aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Uma vez eu contei aqui em live com o senhor que quando eu fiz a reforma do meu apartamento, eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero tudo de excelente nesse apartamento. Não tenho a condição, mas eu quero a excelência do Senhor no apartamento. Então, quando eu entrei na loja, eu vi umas válvulas de banheiro, de pia de banheiro. Eu contei aqui em live, vou só repetir aqui para... Acho que tem gente que não ouviu. E aí eu vi aquelas válvulas, a vendedora olhou para mim e falou assim, leva para o seu apartamento. Eu falei assim, quanto é? Ela falou assim, não lembro se era 200 e pouco ou se era 100 e pouco na época. Aí eu falei, não, é muito caro, uma válvula custa R$ 25. Ela, não, Gil, mas essa é excelente. Essa é excelente. Eu falei, não, eu vou comprar na outra loja. Aí peguei meu carro, fui para uma outra loja comprar a válvula de R$ 25. Quando eu me agachei para pegar a válvula, o senhor falava assim, deixe essa válvula aí, você me pediu tudo de excelência. Volte e pegue aquela válvula. E aí eu fui e coloquei no apartamento. A partir dessa experiência com Deus, dessa válvula, eu aprendi a perseguir a excelência. Eu aprendi a perseguir. E assim, perseguir a excelência não tem a ver com você ter ou não ter dinheiro. Tem a ver com aquilo que você conecta no coração. Na minha cabeça, eu imagino o trono do Senhor todo excelente. E eu digo, Senhor, se eu sou sua imagem e sou a sua semelhança, eu preciso ser excelente na terra. Eu preciso ser uma profissional excelente. Eu preciso viver de forma excelente. Eu preciso ter as coisas excelentes, mas como reflexo da glória de Deus. Não como reflexo daquilo que eu apenas desejo de forma carnal. A intenção do coração, ela é um divisor de águas para você ter ou não a excelência de Deus na terra. A intenção do coração. A intenção do coração. Tudo começa no coração. Tudo começa no coração. Quando o Senhor me entregou a clínica, eu fiz a mesma oração. A mesma oração. Senhor, eu quero, mas eu quero tudo com excelência. Na segunda clínica, eu falei, Senhor, eu quero agora fazer algo que tenha conexão com o trono de Salomão. E aí me veio muito a referência que foi as pedrarias que o Senhor trazia no meu coração. Eu providenciei as pedrarias, um papel de parede com pedras douradas na recepção. Veio o lustre, né? Que o lustre ele fala muito da excelência. E veio o dourado com o bronze, o linho nas paredes, que significa excelência. E eu fui montando uma clínica profética. Mas por quê? Perseguindo a excelência de Deus para conseguir me conectar com aquilo que Ele tem para mim. E isso, apóstolo, fala. Não, pode falar. E isso, apóstolo, em todas as esferas, né? Em todas as esferas. Eu já contei também aqui em live a experiência que eu faço geralmente quando eu viajo para qualquer lugar ou para uma outra nação, para fora de um país. Sempre que eu estou ali pousando no avião, eu falo para o Senhor, Senhor, a tua palavra diz que eu vou comer e beber do melhor dessa terra. Então, eu separo um bom restaurante daquela nação e vou de forma profética comer e beber de uma forma excelente para se cumprir a palavra. Isso é você... Exatamente. Você força o milagre acontecer, você provoca o milagre. Você provoca e você vive aquilo que a palavra diz. Viver por fé. O que mais conecta o coração de Deus à nossa vida? O que mais atrai o Senhor para as nossas vidas? A fé. Não tem nada maior do que a fé. Então, a fé, ela faz as águas se movimentarem ao nosso favor. Então, quando eu faço isso, só um minutinho. Quando eu faço isso, eu faço aquilo que eu comentei no início da live. Eu transito
no mundo espiritual. Falo. Não, você assim, o que você vive de excelência é aquilo que você falou também no início da live, não se explica com facilidade. Porque, para quem conhece a Mara, gente, a Mara é a pessoa mais simples do mundo. A pessoa mais simples é uma pureza de uma criança. Nova, e ela é dona de uma clínica num prédio lindo em Salvador, de frente para o mar. Né? Ela é psicóloga de alto nível. Ela tem várias coisas. Ela mora agora no apartamento que ela adquiriu e montou. E eu acompanho a Mara há tempos. Né? É uma amiga pessoal. Então, tudo dela, de fato, é de excelência. A Mara vai comprar uma bolsa, tem que ser bolsa boa. Né? Bolsa boa, né? Boa. Qual é o nome dessas bolsas que vocês usam aí? Eu nem sei o nome desse negócio. Não pode falar que vai escandalizar um pouco, né? Nada, nós temos que ser referência. Nós temos que ser referência. É verdade. Mas né, ela é referência. A comida no restaurante que ela visita, né? A comida que ela come. Quando eu comecei a observar a Mara, eu até perguntava para ela qual o segredo, né? E a palavra é sempre a mesma. É isso aí. E eu tive uma experiência parecida com a... Você chegou a fazer live com a apóstola Verbênia? Eu fiz, na verdade, não foi uma live, eu fiz uma reunião de líderes para a igreja dela. Sim. A apóstola Verbena também é uma pessoa que mora nos Estados Unidos e ela tem uma unção de excelência extraordinária. E ela sempre brincava comigo, ela falava assim, Ricardo, quem anda comigo fica rico. Aí ela citava nomes, fulano, fulano. Eu falei, não é possível. E um dia, no meio da pandemia, finalzinho, então, no meio da pandemia, eu estava ainda vivendo aquela vida de escassez que eu vivia, né, Mara? Escassez. Só que era aniversário da minha filha, de 12 ou 13 anos, sei lá, 11 anos. Eu falei, vou fazer um salmãozinho para minha filha. Eu gosto de cozinhar. E no contexto de cozinheiro, eu mandei um áudio para Verbena e falei assim, hoje é aniversário da minha filha, eu vou fazer um salmãozinho para ela, depois te manda foto do salmão. E ela falou assim, Ricardo, prepara a mesa da sua casa com toda a excelência do mundo para tua filha e me mostra a foto. Aí eu falei assim, não posso, eu não tenho toalha de mesa, eu não tenho prato, essas coisas bonitas, não tem nada disso não, doutora. Aí ela falou assim, se vira, abre o guarda-roupa, vê o que tem de objetinho para enfeitar a mesa, pega pano daqui, tem um jeito. Mas se você quiser prosperar na tua vida, começa pela mesa. Naquele dia eu tinha R$ 400 na conta, que não era para usar com outras coisas. Eu saí correndo com a minha esposa, fui na loja americana, a primeira coisa que eu vi que estava aberta na cidadezinha que eu morava, comprei um aparelho de jantar, uma toalha de mesa, um estalete, e é isso, montei e fiz. Mandei a foto para ela, melhor que eu pude. De lá para cá, eu só não vou dizer que enriqueci, porque eu não sou milionário. Mas eu prosperei. E eu vivo uma vida que eu nunca imaginei que pudesse viver. Em todos os aspectos. Então, quando você diz que o portal se abre para não fechar, hoje eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é viver nessa dimensão. Mas foram muitos anos para aprender. Porque os códigos são muito mais simples do que a gente imagina. Então, quando eles passam diante de nós, nós não prestamos atenção. Se eu perguntar para o povo que está aqui, qual é o segredo para prosperar? Eles vão dizer dízimo? Eu digo, não é dízimo. Tem muita gente que é dizimista fiel e está quebrado ainda. Dízimo é obrigação. Mas não é o segredo para prosperar. Ah, é oferta? Não. É muito mais simples. Você precisa ter um coração excelente. Exatamente. Em tudo, apóstolo. Em tudo, porque o coração excelente, ele é um coração que serve com amor. Ele é um coração que tem obediência ao Senhor. Ele é um coração sensível, sabe? Ele é um coração sensível. E essa é uma chave na vida de qualquer pessoa. Na vida de qualquer pessoa que queira. Tá me ouvindo, apóstolo? Apóstolo, tá me ouvindo? Claramente. Estou ouvindo claramente. Porque a internet ficou um pouquinho ruim. Essa é uma chave na vida de qualquer pessoa que deseja, acima de tudo, ter um relacionamento próspero com Deus, sabe? E
aí, dessa relação, os portais, sim, começam a se posicionar para te favorecer na terra. Então, eu acho, apóstolo, se o senhor me perguntar hoje qual é o seu segredo, eu vou dizer que hoje é ter todos os dias uma oração que eu faço muito simples diante de Deus, mas que tem mudado mesmo a minha forma de transitar no mundo espiritual e na vida. Senhor, confirma os meus passos na terra. Senhor, não me permita ir nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor projetou e quero os meus passos confirmados. Então, isso é uma oração que eu faço todos os dias. Confirma os meus passos na terra. Por quê? Porque se os meus passos são confirmados pelo Deus Altíssimo, o resto, apóstolo, de verdade é resto. O resto é resto. Então, essa tem sido a minha chave nesse tempo, para continuar perseguindo a excelência de Deus com a intenção de perseguir a excelência de Deus, não é com a intenção de ter, mas é com a intenção de ser nele. Então, o que eu possuo, o que eu tenho, até a bolsa que o senhor citou, e eu já contei um testemunho na Escola Profética no Rio de Janeiro sobre uma bolsa que eu adquiri. A bolsa que eu tenho, ela precisa glorificar ao Senhor. Ela precisa glorificar a excelência de Deus na minha vida. E observe também que antes de você viver muitas coisas excelentes nessa terra, o Senhor te chama para um portal de obediência. Você atravessa um portal de obediência. Ele te chama para obedecer, porque obediência é alinhamento. Se você está dentro do alinhamento, o reino vai prosperar. Se você está fora, o reino dividido não prospera. Então, ele te chama para um portal de obediência e depois dessa obediência, você começa a receber habilitação. E aí, você precisa estar atento também com a intenção. Até hoje, apóstolo, até hoje não, né? Eu vivo e sempre que eu posso, eu fico, Senhor, qual a intenção do meu coração com isso aqui? Às vezes, eu vou orar por alguém me pede oração, e às vezes eu pergunto ao Senhor, qual a intenção do meu coração nessa oração? Será que a intenção, a motivação está no emocional? Será que a motivação está nisso, está naquilo? Porque eu preciso estar sempre alinhando, ajustando a intenção do meu coração à excelência de um Deus Altíssimo. E quando eu faço isso, eu tenho de fato os meus passos confirmados na terra. E o fruto de um passo confirmado na terra é você desfrutar daquilo que é promessa dele. Vivereis, comereis e bebereis do melhor da terra. Então, eu acho que a excelência de Deus, ela consiste nessa profundidade, sabe? De você poder transitar no mundo espiritual com ele, assim, em conexão com ele. Às vezes as pessoas me perguntam, Gil, eu estava até conversando com uma amiga hoje, ela, Gil, e como é que eu oro, como é que eu faço? E eu digo, gente, a oração é só você falar. Fala com Deus. Fala, porque a excelência não está nas palavras bonitas. A excelência está no que você carrega no coração. Meu Deus, coisa linda. E Verdade. isso muda tudo. E também tem uma pequena porção técnica, que é a nossa parte, né? Agora é uma porção mais técnica, não tão espiritual, que é você ir substituindo aquilo que não é excelência. Porque a Bíblia tem até um versículo na Bíblia que diz assim, lance mão do velho para receber o novo. Né? Então, eu lembro que quando, o pior da minha vida mesmo, morando lá na favelinha de Vigário Geral, com a família, com a Raíza, com as crianças pequenas, Deus deu uma instrução para nós, uma instrução bem engraçada. Aprenda a segurar uma xícara. E nós não tínhamos xícara. Então, tivemos que comprar uma xícara para começar a fazer cursinho de como segurar uma xícara, como segurar o pires, levanta. Mas a questão era, se você quiser chegar num determinado lugar, você precisa começar a se preparar para ele nas coisas pequenas. Então, a pessoa fala assim, eu quero um espírito de excelência. Mas ela pega a sacola do supermercado, bota a comida velha dentro e amarra e bota no portão. Primeira coisa que o primeiro cachorro que passar vai sentir o cheiro, vai morder a rua, vai ficar uma sujeirada danada e ela está dizendo que quer viver excelência, né? Então, até para jogar um lixo fora tem excelência. Né? Não tem nada mais chique do que, não tem nada mais chique do que comprar um saco para lixo e botar o lixo. Amarra um saquinho, bota no alto, no dia certo.
Então você vai ajeitando aqui, tira uma baguncinha dali, tira uma coisa errada dali. Agora você já se permite comprar um shampoo de melhor qualidade. Agora você já se permite usar um copo de melhor qualidade. Daqui a pouquinho você está em outras dimensões. Né? Opa, nunca tinha percebido, a parede da minha sala está suja, está borrada. Vou pintar. Então, é o que você falou, uma excelência vai atraindo outra, vai atraindo outra. É igual aquela palavra, um abismo chama outro abismo. E se você está vivendo, se você persegue a excelência, você vai multiplicando ela na sua vida para todas as áreas. Então, não adianta eu querer viver só transitar no mundo espiritual, ter essa conexão com o Senhor e eu convido pessoas para vir almoçar na minha casa e a minha casa está um lixo. Me desculpe, isso é incoerente. É incoerente porque, assim, aquilo que acontece lá frutifica aqui. Se não está frutificando aqui, apóstolo, não tem excelência. Não tem. Hoje, eu me preocupo como estão minhas roupas no guarda-roupa. Eu me preocupo. Minhas roupas precisam estar arrumadas e alinhadas. Eu me preocupo com o material do meu trabalho. Eu me preocupo, né? Como é que eu vou trabalhar? De que forma eu vou trabalhar? Eu me preocupo com o meu consultório. Eu até, não sei se eu comentei com o senhor que eu tive que construir um outro consultório, porque eu estou agora com o bebê, estou trabalhando em casa. Mas, assim, a minha preocupação no papel de parede, a minha preocupação na estante que eu estou fazendo, eu me preocupo com o que o paciente vai ver, né? Poxa, o que o paciente está vendo atrás? Eu me preocupo. Eu me preocupo com isso. Então, precisa existir coerência. Se não tem coerência, não tem frutos, primeiro, no mundo espiritual. Então, não vai aparecer aqui. Eu preciso estar atenta a tudo. A excelência, ela trabalha nos detalhes, né? Aqui do lado de casa tem um restaurante japonês que é um dos melhores que nós já comemos. Ele é muito bom. Só que tinha uma coisa. No banheiro masculino, é um banheiro para uma pessoa só. E tinha papel de parede, parecido com essas listas aqui da minha camiseta. E eu percebi que uma parte do papel de parede, uma certa vez, estava assim, meio solta da parede. Só uma partezinha. 15 dias depois eu fui lá de novo, estava solta. Um mês depois, aquela partezinha estava solta. Não é possível que em 2 meses um funcionário ou um gerente não entrou ali e pensou, essa parte está solta. Né? Passou mais um tempo, o que aconteceu? Estava totalmente rasgado. Uma criança certamente viu aquilo pedindo me puxe. Então, se você não consegue fechar a porta da miséria, alguém vai puxar ela para você. Então, os detalhes da excelência, né? São os detalhes que a gente tem que prestar conta. Mas é isso, minha amiga. Então, eu espero que essa live esteja inspirando. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu estou vendo a Flavinha aqui, eu não vi a Flavinha há muito tempo. Eu estou vendo algumas pessoas que eu não via há muito tempo e eu tenho uma teoria. Eu abri um segundo Instagram, que é esse que vocês estão aqui agora. O outro Instagram já estava com quase 20 mil pessoas, mas estava tendo problema de algoritmo. Então, esse aqui é novo e está dando bem menos gente, mas entra bem mais pessoas na live. Impressionante. Então, se você está me vendo depois de muito tempo, é porque você está seguindo outro Instagram e não está vendo esse aqui. Então, meu pedido é que siga esse meu Instagram novo, que é Apóstolo Ricardo Ribeiro. Se você está assistindo pelo YouTube, também me segue, Apóstolo Ricardo Ribeiro. E não deixe de seguir minha preciosa pastora Gilmar. E assim, apóstolo, para a gente finalizar, que eu acho que já está dando aí o tempo, eu acho que vale a reflexão para as nossas vidas aqui hoje, né? Tem aí 57 pessoas numa live. Eu acredito que são 57 pessoas que o Senhor chamou mesmo para um nível de excelência. Nada acontece por acaso, tudo se cumpre um propósito aqui na Terra, né? Então, se essas pessoas estão aqui, estão ouvindo sobre excelência, eu acredito que é um chamado mesmo de Deus para que viva um chamado, viva nessa terra de forma excelente. E a primeira reflexão que eu provoco aqui nas nossas vidas é que a gente pare e se pergunte: como está a minha vida hoje? Que lugar é esse que eu transito aqui na Terra? Né? Como é que eu estou? O que é que eu estou possuindo? O que é que eu estou vivenciando aqui? A partir dessa reflexão, eu vou começar a aperfeiçoar a minha caminhada excelente com Deus.
aperfeiçoar ajustando o que precisa ser ajustado, alinhando o que precisa ser alinhado e perseguindo a excelência de caminhar com Cristo. Então, aquilo que a gente vive hoje fala do lugar que a gente ocupa no mundo espiritual. Meu Deus. Não tem para onde a gente correr, e isso é inegociável. Que confronto, hein? Meu Deus. Mas é inegociável, isso é inegociável. Então, acho que a gente precisa refletir. E tudo bem, você hoje não está no lugar exato que o Senhor projetou para a sua vida, mas que no seu coração, hoje, exista o desejo de possuir um lugar que o Senhor projetou para a sua história. Porque esse desejo, ele vai ser realmente um pontapé para você conseguir transitar no mundo espiritual e viver daquilo que foi projeto de Deus para a sua vida nessa terra. Então, acho que vale essa reflexão. Perfeita reflexão. Eu vi uma pergunta aqui que geralmente eu não respondo muitas perguntas para não tirar o foco, né? Porque nós estamos numa atmosfera de unção muito forte aqui. Mas eu vou considerar responder essa pergunta, que é: a unção de excelência se transfere? Cada dia que passa, gente, eu tenho amadurecido muito em Deus. Cada dia que passa, eu fico mais distante desse pensamento de transferência de unção, embora eu já tenha pregado muito sobre isso. Porque eu acredito que haja transferência. Mas nenhuma transferência pode ser tão poderosa como aquilo que você conquistou em Deus, pessoalmente. Né? Porque, às vezes, você fala assim: bota a mão na minha cabeça e transfere essa unção de riqueza. A unção de riqueza que a Mara tem, ela conquistou. Eu conheço a história dela, gente. Ela não contou aqui, não. Eu conheço a história dela. Da onde ela veio para chegar aqui. Então, eu também conheço a minha história. Se eu contar a minha história, se eu falar: o apóstolo Ricardo pastoreou na favela, morou na favela, passou fome. Até o início da pandemia, eu era falido, quebrado, fracassado. Então, quem chega na minha vida hoje fala assim: não acredito que Deus fez isso na vida dele. É um portal que se abriu. Né? E olha que doente, né, Mara? Doente, eu consegui sustentar isso tudo. Agora curado, ninguém segura, né? Rapaz, que profundidade, apóstolo. Que profundidade o senhor falou aí. É verdade. A gente se conquista. A gente conquista isso em Deus. E isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E o Senhor nos chamou para conquistar. O Senhor nos chamou para possuir. Sabe? Isso é desígnio do céu sobre a nossa vida. Isso é decreto de Deus sobre a nossa história. Então, a gente precisa assumir. Existe um lugar muito específico para cada um. Eu vejo aí a Ariana, né? Ela colocou uma chave. Existe um lugar específico para a Ariana nessa terra. Existe um lugar muito específico para ela prosperar. Algo intransferível e algo muitas vezes intocável, porque foi constituído, foi projetado por Deus para que a partir dali ela possuísse, a partir dali ela possuir e carregue nas mãos a porção para aí sim liberar para as nações, para abençoar através daquilo que o Senhor vai fazer. Então, Agora o teu áudio parou. Agora tá me ouvindo? voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Pronto. Sim. Eu acho que isso é muito forte e o Senhor está nos chamando mesmo para esse tempo de conquista, conquistar a excelência, possuir. Sabe? Possuir, prosperar. E eu só vou prosperar genuinamente se eu conseguir me posicionar no lugar que o Senhor preparou para mim. E esse lugar não está aqui na terra, esse lugar está no mundo espiritual. Eu transito, me habilito, atravesso o meu portal e vou colher os frutos aqui na minha vida. Isso vai refletir aqui na minha vida. É isso. Então está entregue, gente. Está entregue. Obrigado, minha amiga, porque eu sei que você está com o neném pequeno aí e conseguiu agendar para estar comigo. Gente, eu estou querendo fazer uma nova escola profética aqui no Rio de Janeiro. Quem sabe aqui na região dos Lagos. Quem aí, seja qual for o lugar do Brasil, quem aí viria numa escola profética conosco, possivelmente em agosto ou setembro? Não, a Mara vai vir pregar aqui. Estarei aí. Eu tenho que ter um chamariz. Você é um chamariz. Quem viria? Bota aí. Eu iria. Gente, tem passagem agora. Eu estou trazendo uma pessoa de Curitiba para cá por R$300 ida e volta de avião. Se comprar antecipado, olha aí, ó, psicóloga
Psicóloga Sara Matos vem. Tamires, minha discípula de São Paulo, vem. Solange César vem. Ó, eu iria. Ângela de São Paulo viria também. Pronto. Com essas 5 já dá para fazer a escola. Já dá para fazer a escola profética. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali estarei, né? Na última escola, só rapidinho, apóstolo, o Senhor liberou uma unção de governo para os profetas. Lembra que coisa tremenda que aconteceu na última escola? Foi liberada uma unção de governo de uma forma que chega pesava, as pessoas iam ao chão com a glória que o Senhor desceu. Foi algo assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu saí ali daquela escola profética de uma forma diferente. Apóstolo, eu quero agradecer, né, por esse espaço. O senhor falou algo que eu tenho coração de criança, mas eu acho que o meu coração de criança, ele persegue o seu. O senhor é um exemplo. De todas as crianças, eu sou mais. Eu sempre digo isso aqui em Salvador, sempre digo, o senhor é um exemplo de um homem mesmo, de Deus. Antes de eu entrar na live, eu estava falando com a menina que cuida do meu bebê, né, como o Senhor é um grande homem de guerra, um grande homem que Deus constituiu na terra de guerra para as nações e com um coração de criança. É um homem guerreiro, com várias armas espirituais, mas tem um coração de criança. Então, é o coração excelente para que a excelência de Deus desça e faça cumprir aquilo que é desígnio dele na sua vida. Eu quero louvar e agradecer, eu quero honrar a sua vida nessa live, sabe? Dizer que, para mim, apóstolo, e é de coração, é um privilégio poder transitar nessa terra contigo, às vezes espiritualmente lá. Eu me sinto privilegiada mesmo de ter acesso ao seu telefone, de ter acesso à sua vida, e eu louvo a Deus, sabe? Me perdoe pelas minhas ausências. Eu passei por uns momentos bem desafiadores nesse período de gestação, mas graças a Deus estou aqui. Pode trazer ele, eu já estou terminando. Então, então faz um batom especial agora? Lorenzo, pode. Então, assim, eu agradeço a Deus pela sua vida, viu? Muito, muito, muito obrigada. Me perdoe pela ausência, mas que a excelência do trono de Deus, ela desça sobre a sua casa, ela desça sobre os seus filhos, ela desça sobre a sua história. E tudo aquilo que você tocar, sabe? Você possa viver e ver aquilo que é a vontade agradável de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida. Eu declaro sobre esse tempo, sabe? Eu declaro sobre um tempo, na verdade, como eu estou vendo, um tempo específico. Favor de Deus, em tudo que o Senhor colocar a planta dos pés, em tudo que o Senhor tocar, haverá favor de Deus. Haverá favor de Deus, haverá liberação através do favor de Deus na sua história. Flávia, que o Senhor te abençoe, que a honra do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu ministério, que a graça dele te acompanhe, que aonde você for, você possa estar pronta para atravessar os portais que o Senhor colocará diante de você. Gente, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Uma honra, apóstolo. Eu que agradeço. Você sabe, né, o que a gente sente por você. Você é uma pessoa, você é um anjo, Mara, na minha vida, tá? Você sabe disso. Amém. Eu acho que se não fosse a tua intervenção, talvez eu não estivesse vivo hoje. Eu sempre vou falar isso, porque não tem como não honrar algo desse nível. Mas vamos caminhar. Deus ainda tem uma história para nós pela frente. Abraço para todo mundo. Amém. Obrigado. Shalom. Tchau.